Me dê uma resposta se o microfone tá funcionando. Ah, tá perfeito, deve estar funcionando, tá? Eu acho que é porque eu esqueci de colocar o Wi-Fi, mas fica assim mesmo, a internet do 5G deve estar funcionando. Então vamos lá. Essa live, como eu já falei, vai ser para as mulheres que passaram por uma situação de divórcio, separação ou término de relacionamento, qualquer que seja uma dessas situações. E nós vamos focar especialmente, perfeito, Lia, muito obrigada, especialmente nas mulheres, como que vocês vão enfrentar esse processo, tá? Todo término de relacionamento é uma coisa muito dolorosa, meninas. Eu lembro dos meus términos, era uma coisa assim que parecia que ia morrer. É uma dor de alma, principalmente quando foi o término que eu não queria aquele término, ou quando foi o término traumático de uma traição, ou até mesmo que eu vou falar com vocês, quando eu decidi terminar um relacionamento e depois eu me vi sofrendo, mais sofrendo do que a outra pessoa, e eu me perguntava, mas como isso? Porque fui eu que quis terminar o relacionamento, tá? Então, sempre que há essa quebra de um ciclo, é natural, é perfeitamente normal que você sofra. E às vezes a gente sente mesmo essa dor na alma, sabe? Esse desespero. É perfeitamente normal. Se você está passando por isso, você não é única, tá? Todas nós já passamos por essa situação. E aqui eu vou falar um detalhe importante, porque muitas mulheres hoje em dia, elas têm um medo, sabe? De entrar no casamento, de entrar num relacionamento mais sério. Principalmente porque essas mulheres, quando elas têm uma história de vida, elas não tiveram muito um exemplo em casa, sabe? Uma mãe, um pai, uns parentes. O exemplo que ela teve de casamento sempre foi uma coisa muito conturbada, um homem traía, problema, isso, aquilo. Então essas mulheres, elas estão crescendo e elas acreditam que casamento não é uma coisa boa para ela. Então ela se sujeita à situação, algumas vezes, de morar com um homem, de não ter nenhum vínculo jurídico, justamente porque ela associa essa ideia do casamento com problema, com divórcios, com traumas, tá? E aqui também eu quero falar uma coisa pra vocês, que eu quero que vocês eliminem do vocabulário de vocês essa frase que eu escuto muito, tá? Ah, Mona, todo homem é a mesma coisa. Ah, porque eu nem acredito mais, sabe? Teve uma garota recentemente que ela falou assim, ah, Mona, eu descobri cada coisa, e até gente que não pensava que eu não fazia, faz, então eu já desisti, né? Todo homem é assim mesmo. Eu quero que vocês eliminem essa ideia da mentalidade de vocês. Não é todo homem, não. Talvez o local que você está vivendo agora, as pessoas que você está convivendo, sim, para elas é normal, porque é aquele tipo de comportamento no relacionamento delas. Mas todo homem não é igual, tá? Existem pessoas diferentes, pessoas que se relacionam de forma totalmente diferente, então tirem de vocês essa ideia que todo homem é igual, que todo meu relacionamento vai dar errado, que todo homem vai me trair, que tudo vai terminar em divórcio mesmo, que todas as pessoas se separam. Não, sempre tem uma ideia de que cada um tem a sua história, tá? Deixa eu só tirar isso aqui. Vamos lá, perfeito. E aí, aqui eu também vou falar para as mulheres que estão passando por situações um pouco diferentes. Há aquela mulher que ela está pensando em se divorciar do cara, tá? O relacionamento já não tá bem, já tá tudo quebrado, não há mais paz, não há mais desejo de estar naquele relacionamento. Então ela está pensando em terminar com ele. Ou as mulheres que decidiram terminar, e aí foi o que aconteceu comigo, houve meio que o arrependimento, a confusão, e não entender porque, olha, se foi eu que decidi terminar, por que eu estou sofrendo? E aí vai ter aquelas mulheres que o cara terminou com ela. O homem decidiu terminar o relacionamento, e esse eu acredito que seja um dos mais dolorosos, né? Porque a gente não fica conformada o porquê que aquela pessoa decidiu fazer isso com a gente. É uma dor muito grande, tá? Então, provavelmente, algumas de vocês aqui talvez estejam passando ou pensando em passar por alguma dessas situações, tá? Então, tudo que eu falarei aqui hoje vai servir para todas. E aí, eu quero falar pra vocês que o término, ou essa separação, ou o divórcio, é a coisa mais complexa que existe, tá? Que pode existir na vida de vocês. Porque imagina uma vida, eu lembro que o meu último, foi o período mais longo que eu estive ao lado de uma pessoa, e quando houve a separação, é como se eu pegasse uma vida que eu tinha com ele e dividisse em duas. Era uma vida que eram os mesmos lugares, eram os mesmos amigos, era a mesma rotina, e de repente eu me vi com aquela vida dividida ao meio, tá? E o pior foi que eu tive que ficar na mesma cidade que eu morava com ele, então os mesmos locais que eu frequentava, eu lembrava, os garçons lembravam, então é uma situação muito difícil, é uma situação muito complexa. Então se agora você está se sentindo horrível, se você está se sentindo mal, tá tudo bem, tá? Lhe dê um pouco de compaixão para entender que você está passando por um momento difícil. Algumas vezes vocês podem ouvir de mulheres assim, ah, mas não sofro. Eu às vezes falo para vocês,
Ah, não sofre por macho não, ah, não sofre por macho não, ah, macho não merece as lágrimas. Só que entenda que cada mulher aqui teve uma história com o homem, tá? Teve uma história de vida, às vezes teve filho, às vezes foram alguns anos, às vezes foram alguns meses, mas cada um tem a sua história. E dependendo da sua história, sim, é normal, é perfeitamente ok você sofrer por aquela situação. E aí eu vou falar o tempo que é pra vocês sofrerem, tá? Também não é a vida toda, não. Deixa eu ver o que mais falar. Vocês estão entendendo, meninas? E aqui eu quero falar também que nessa live agora eu vou ensinar vocês duas coisas. Não, duas coisas não. Eu vou tentar mostrar pra vocês o que há um poder, há uma coisa maravilhosa sempre que tem um fim de um relacionamento. Imagina que o arco-íris, assim, seja o divórcio, ou seja a separação, o término do relacionamento de vocês. Então eu vou te ajudar a chegar do outro lado do arco-íris, que é quando você enfrentar esse processo do divórcio, e aí do divórcio, da separação, e aí você vai conseguir encontrar o seu pote de ouro, a sua tranquilidade, a sua paz, tá? Eu sei que vai parecer piada, mas é realmente isso. O processo do divórcio, no fim, quando você vencer isso, você vai olhar e vai falar, nossa, foi a melhor coisa que eu fiz pra minha vida, tá? Eu quero que você termine esse processo com esse sentimento de que foi a melhor escolha que você teve, que foi preciso você passar por aquilo, que aquele homem que te deu um pé na bunda, aquele homem que terminou com você, foi a melhor coisa que ele fez na sua vida, tá? Olha, eu lembro isso do cara lá que me traiu, do meu ex-namorado, foi a melhor coisa que ele fez na minha vida, foi ter me traído, a melhor coisa que ele fez, tá? E é um processo, uma hora vocês vão chegar lá e também vão estar falando o que eu falo aqui agora. E aí, neste momento, vocês têm duas escolhas, meninas. É aquela velha frase que o tempo cura tudo. E realmente, o tempo cura tudo, né? Depois de um tempo, eu já tenho esse sentimento em menos de 3 meses. O sentimento de que você foi a melhor coisa que aconteceu, Jamila? Olha, talvez é porque você ainda não se permitiu viver o luto, tá? Porque eu também passei por essa situação que eu terminei um relacionamento com a pessoa e eu já engatei em outro relacionamento e eu achava que estava tudo bem, tá? Mas talvez você tenha que viver um pouquinho da sua dor que tá ali escondida, tá? Cuidado para você não colocar a sua dor ou a sua decepção, porque foi o encerramento de um ciclo debaixo do tapete, como eu fiz. Porque uma hora essa dor, esse luto do fim de um ciclo vai vir. E aí vai ser muito mais difícil quando você já estiver envolvida com outra pessoa ter que lidar com esses sentimentos, tá bom? Então só tenha um pouquinho de cuidado aí. Que é normal, mas nem tanto, tá? Porque você teria que ficar um pouquinho triste, entender o fim daquele ciclo, tá bom? Então, neste momento que todas vocês terminaram o relacionamento, e talvez que não seja o caso dela, tem mulheres que estão sofrendo aqui. Entenda que vocês têm duas escolhas, né? Como se eu te oferecesse aqui 2 pílulas mágicas para curar a tua dor. Você escolhe a pílula do tempo, em que você toma ela e você não faz praticamente nada, você só confia que o tempo vai curar tudo e que uma hora essa dor vai passar. Ou você tem a outra pílula mágica, que é a pílula da perspectiva positiva ou ressignificação, tá? Essa pílula é como se você, ao invés de você ir caminhando lá pro outro lado do arco-íris, você pegasse um metrô ou um avião. Você vai chegar do outro lado muito mais rápido do que ficar só sentado esperando o tempo trazer o conforto, a cura, você ficar conformada com aquela situação, tá? Então, aqui você vai ter essas duas escolhas e eu vou te tentar te puxar pra dentro do metrô e chegar comigo mais rápido, tá? Para que você não perca tanto tempo da sua vida. Porque o recurso do tempo, tá? O tempo é o recurso mais precioso que você tem na vida. Mais do que as joias, mais do que suas roupas, mais do que tudo. Porque é o seu tempo de vida aqui. E aqui tá correndo agora, tá? E se você não fazer aquilo que você quer, se você não viver da forma que você deseja ser feliz, vai chegar uma hora que vai ser tarde. Aí já tá na hora de você sair daqui, tá? Da Terra. Depois eu vou falar mais sobre o que eu penso sobre o tempo, tá? Deixa eu curtir. Agora eu vou falar com vocês, gente, desculpa se eu tô meio lesada. Eu tô tomando até chá de camomila, porque eu quero terminar a live e ver se eu fico tranquilinha pra conseguir dormir, tá? Eu não sei se tô conseguindo performar à noite, talvez só a primeira vez. Depois eu me acostumo. Eu lembro dos meus professores de faculdade, quando eu vim fazer a live, que agora eu pensei, não sei se eu vou conseguir estar na minha melhor performance, que eu já trabalhei o dia inteiro, tô cansada. Eu lembrei de 2 professores que eu amava na faculdade, que eles eram a mesma coisa, de manhã ou à noite, porque eu mudei os períodos. E eu me inspirei neles, eu falei, não, se eles conseguem, eu consigo também. Talvez seja difícil a primeira vez, mas depois eu consigo, tá? Então vamos lá. Agora eu vou te dar o ticket pra você entrar dentro do metrô comigo e aí você vai chegar mais rápido do outro lado do arco-íris, tá? Eu vou falar com você
os 5 passos para que você consiga ressignificar esse término, ou seja, ressignificar esse divórcio, essa separação, o que seja, tá? Esses 5 passos são os seguintes. Eu vou falar com você sobre o luto, sobre a deadline, sobre a cerimônia, sobre a perspectiva positiva e sobre a celebração. Esses 5 passos eu preciso falar pra você que não vai ser a tarefa lá mais fácil, tá? Imagina que o metrô tá tão cheio, eu lembro quando eu morava no Rio, era assim, o metrô tava tão cheio, eu vou chegar mais rápido lá, só que eu vou ter algum desconforto, tá? Eu vou ter que lidar com algumas situações chatas, mas não tem problema, a gente aguenta. O importante é que eu quero chegar naquele destino final, certo? Isso é o mais importante. Você tá no metrô cheio, mas você acredita que você vai chegar no seu trabalho, vai ser mais rápido, é melhor do que pegar o trânsito, é melhor do que ir caminhando, é melhor estar no ar-condicionadozinho do metrô e mesmo com muita gente, mas você tá lá, indo. Melhor que você ter emprego do que não ter, tá? Então vamos sempre pensar nessa perspectiva. Então vamos lá. O primeiro passo que eu vou falar com vocês, que é especificamente para ela, que se ela puder ter uma, né, você que falou que não sentiu nada, é o luto, tá? O luto, o que é o luto? É basicamente você reconhecer que você está sentindo dor. É você reconhecer que você está sofrendo, tá? É muito mais fácil, às vezes, a gente passar por um fim de um relacionamento ou por uma dor e naquele momento eu não quero lidar com a minha dor. Então eu falo que eu não estou sofrendo, que eu estou bem. Mas o problema é que alguma pessoa que criou essa programação mental aqui do ser humano, ele sabe que sempre que encerra um ciclo, eu tenho esse período de luto, eu tenho essas fases de luto, eu tenho esse momento de dor. E se eu não viver aquele luto, se eu não viver aquela dor, aquele ciclo não está fechado por completo. E uma hora aquela dor vai me aparecer, tá? Ah, perfeito. Mas vai escutando aqui o que eu vou falando do luto pra você, pra ver se entra na sua cabeça, tá bom? E aí, eu vejo que muitas mulheres, inclusive eu no passado, eu terminava um relacionamento, nem vivia o luto, porque eu tinha essa ideia de que eu queria esconder, tá? E aí eu já engatava em outro relacionamento. E aí, quando eu vi, os meus relacionamentos começavam e terminavam como um ciclo vicioso. Eu nunca fui capaz de sentar e parar e entender a minha dor. Por que eu estou sofrendo? Ou eu estou sofrendo? Foi um término do relacionamento? O que aconteceu com aquele término? Por que aconteceu? O que eu preciso mudar? O que a pessoa fez? Eu não tinha essa consciência que eu precisava sentar e pensar, entender e viver a minha dor, tá? Então eu quero trazer aqui pra vocês que é muito, muito importante. Entendi. Mas vai aguentando aí pra você se identificar. Mas é muito importante que vocês tenham consciência, que vocês reconheçam essa sua dor, tá? E aqui eu tenho algumas perguntas que talvez vão ajudar vocês. Por exemplo, quando você estiver sofrendo, ou chorando, ou com ansiedade, mesmo que não seja o caso dela, talvez seja o caso de outra. Eu lembro que eu tinha uma ansiedade, uma dor, né? Teve uma época que eu morava no Rio, que era lá do namorado que me traiu. Eu ia pra praia de Copacabana e a praia de Copacabana, um dia quando eu era adolescente, era o meu sonho de morar na praia, de ter oportunidade de correr na praia no final da tarde. E por causa do término daquele relacionamento, da forma que foi, eu não conseguia sentir prazer na coisa que era o meu maior sonho de vida. Eu estava lá, estava sendo realizado, mas aquela dor daquele homem ter me traído, ter terminado o relacionamento com ele era tão grande que eu não conseguia apreciar a vida, tá? E aí eu lembro que quando eu consegui sair né, porque eu fui realmente no buraco, do fundo do poço, porque nunca vivi luto de relacionamento nenhum anterior, sempre foi começa um, começa outro, e naquele momento eu me vi numa situação que eu tava no fundo do poço, tá? No fundo do poço, assim, literalmente no fundo do poço. E aí foi quando eu peguei o livro Mulheres Inteligentes, Relações Saudáveis, do Augusto Cury, e lá ele te ensina a ter uma perspectiva. Depois eu falo pra vocês, eu posso postar nos stories, ou me lembrem que eu posto nos stories sobre esse livro. E lá ele falou, né, porque algumas perguntas que ele falou é: por que você está sofrendo? Por quê? Qual é a sua dor? Qual o motivo de você estar chorando? É saudade desse homem? Ou é porque você tinha sonhos com a vida dele e esses sonhos acabaram? Você tem que saber o porquê, tá? E aí o que eu lembro que eu fiz realmente o que falava o livro, peguei um papel, comecei a escrever o que era a minha dor, era planos, era sonhos que eu tinha, foi o tempo que eu acreditava que com ele, o tempo que eu havia investido, que enfim, acabou, o tempo que eu perdi naquele relacionamento, e aí vai pra você, tá? Se vocês quiserem escrever alguma dessas perguntas, eu anotei, tá? O que exatamente está te fazendo chorar? Você está com medo de deixar todos os anos que você investiu nesse relacionamento?
Você está com medo de ficar sozinha? Você está triste porque, né, a sua família foi dividida ao meio, no caso se você tiver filhos com esse homem? E não pense que é bobagem, tá? Às vezes o bobo é a coisa mais importante para se fazer. Às vezes vocês não querem fazer o mais fácil porque vocês acham que precisam fazer o mais difícil. Não, às vezes o mais fácil é aquilo que vai te levar para a transformação. Uma vez que você entende o porquê que você está sofrendo, ou como ela, o porquê que você não está sofrendo, você sabe ressignificar, você sabe reconhecer a sua dor. Então, assim, quando eu tenho aquele problema e eu sei qual é aquele problema, o meu cérebro vai trabalhar para a solução, tá? Quando eu lembro que, eu vou também falar pra vocês, que eu estava sofrendo porque ele me traiu. Aí eu escrevi no papel, eu estou sofrendo, estou chorando porque o meu namorado me traiu, porque ele me deixou, porque ele me abandonou. Então quando eu coloquei tudo aquilo no papel, eu meio que caí pra realidade no sentido de que, cara, esse cara não é uma boa pessoa, tá? Esse cara é um sacana. Olha o que ele fez comigo. Será se realmente ele me merece essas minhas lágrimas, esse meu sofrimento? E isso tem muito mais poder do que a sua amiga falar, do que as mensagens de motivação, porque as mensagens de motivação só vai surtir efeito se você realmente saber o porquê que você está sofrendo, tá? Não tem que saber o porquê, tem que estar muito claro na mente de vocês o porquê. É por causa dos filhos? É por causa do tempo? É o porquê. Você vai pegar essas perguntas e vai responder cada uma delas, tá? E para você também, que você falou que não estava sofrendo, você mesmo que fez isso automaticamente, né? Você até se auto-perguntou, será se isso é normal? Eu não estou sofrendo pro fim daquele relacionamento? E aí você escreveu, mas também eu já sofri tanto. Então você entende os seus sentimentos, meninas. Isso é muito importante, tá? E aqui vai uma dica tanto para vocês que estão nesse processo de separação, de divórcio, ou para a vida pessoal, do dia a dia, tá? É sempre muito bom a gente saber identificar as nossas emoções. Às vezes, as mulheres, e eu tinha isso antes de eu entender, né, o que acontecia, acordava, tava triste, uma angústia, e ficava um dia com aquela angústia, tô angustiada, alguma coisa vai acontecer, né? Ficava naquela, alguma coisa vai acontecer, tá doente, alguma coisa vai acontecer. Só que isso é como se fosse um analfabetismo dos seus próprios sentimentos. Essa é a realidade. Hoje em dia, todos os dias eu sento de manhã, faço a minha meditação e pergunto, eu escrevo, como que eu estou hoje? Eu estou triste? Eu estou bem? Depois eu posso compartilhar com vocês também nos stories que eu tenho, assim, todos os meus dias eu tenho uma carinha triste, uma carinha feliz, uma carinha alegre, uma carinha triste. E quando chega o final do mês, eu sei mais ou menos, é engraçado que agora eu percebi que coincide com a época da TPM, os dias que eu tô triste, os dias que eu estou ansiosa, e eu sei o porquê que eu estava triste ou ansiosa naquele dia, tá? Então, quando eu sei o porquê que eu estou ansiosa ou triste, eu já sei o que eu posso fazer para melhorar aquela situação. Agora, se você não sabe por que você tá triste, ou por que você tá ansiosa, e aí, vai saber o quê? O que você vai conseguir fazer para melhorar aquela situação, tá? Agora, como eu falei pra vocês que eu tô tentando adaptar os horários, é porque justamente eu vi uma flutuação de humor muito grande nesse checklist que eu faço. Aí eu falei, gente, mas o que é isso? Aí eu consegui raciocinar, consegui chegar à conclusão que era a privação de sono, ou seja, a privação de sono está afetando o meu humor. Então eu já consegui levar a solução, que é mudar os horários, e aí eu consigo ter 8 horas da noite. Bem, agora imagina se eu não conseguisse entender o porquê disso, eu ia ficar eternamente com esse humor de flutuação e achar que é outra coisa, e não seria uma coisa tão simples que é apenas um ajuste de horários, tá? Então que isso fique bem claro pra vocês. Aqui também eu quero falar para vocês que estão sofrendo que é muito comum a gente ficar presa às memórias boas. Eu não sei o que acontece, que quando a gente termina com o macho, talvez você com 3 meses, mas espera chegar uns 6 meses, tá? Vai bater uma saudade. Às vezes o macho foi um lixo do lixo, mas a nossa memória é como só se lembrasse das coisas boas que ele fez, dos momentos bons, das coisas felizes, das coisas alegres, e a gente não tenta lembrar o lixo, as coisas ruins que ele fez, tá? Então eu quero que vocês façam também uma lista de todas as coisas que vocês não gostavam no macho, tá? As coisas que te irritavam, as coisas que você não concordava, as coisas que vocês brigavam. Faça uma lista de todas essas características, porque quando vem essa saudade, essa vontade, um flashback, você tem a sua lista nas mãos e você sabe isso e aquilo que ele era, que você não gostava. Eu lembro que no meu relacionamento anterior, quando eu terminei com ele e depois eu vim com essa história de só lembrar das coisas boas e não sabia se queria voltar, se queria ficar, aí eu fiz a minha lista das coisas que eu não gostava dele e foi dito e feito, e isso me ajudou muito pra minha decisão final de não reatar o relacionamento com ele, tá? Porque eu olhava pra minha lista, eu sabia que as coisas que ele tinha,
que me irritava, que eu não conseguia lidar com aquela situação e eu não queria viver aquilo de novo, tá? Eu não queria viver aquilo de novo. E nesse caso aqui nem foi traição, era coisa mesmo de incompatibilidade, de rotina, de pensamento, de eu querer isso, ele querer aquilo. E nessa época eu lembro que eu simplesmente esqueci disso. Aí eu escrevi a minha listinha. Ah, não, ele bebe um pouco, eu não bebo muito. Ah, eu sou mais com a vida privada, ele tem muitos amigos. Eu sou uma pessoa menos sociável, ele é muito sociável. Ah, ele não lava os copos, não lava um copo, ele não lava um copo, sabe? Eu lembrava de tudo, eu colocava as duas coisas que me irritavam. Ah, às vezes ele é muito acomodado, ele confiava muito em mim, que eu tinha que fazer tudo e não sei o quê. Eu colocava lá na minha listinha. Aí quando vinha essa vontade do flashback, ah, tá, entendi. Perfeito, Jamila. Então talvez a sua história é diferente, tá? A sua história é exceção da exceção da exceção. Porque eu consegui chegar, assim, nesse nível seu depois de um ano, tá? Depois de um ano, não foi meses não, tá? Depois de um ano, essa é a exceção da exceção. Mas só preste atenção em relação aos seus sentimentos. E aqui quando eu falo pra vocês escreverem a lista das coisas que vocês não gostam dele, não é questão de ódio não, tá? É a questão de você identificar as coisas que você não gosta no homem. Da mesma forma que quando você estiver solteira, você tem que fazer uma lista das coisas que você gosta e não gosta, se é um homem que você terminou com ele, tem que ficar muito vívido na sua cabeça o porquê que você terminou com ele, o porquê que você não gosta. Ou quando o homem traiu você e você não sabe se volta, ou se já deu mais de uma chance pra ele, ele continua pisando na bola, você tem que ter uma lista das coisas que ele fez pra você. Porque a sua lista é como se te freasse de você ir para aquele teu vício que é aquele homem, tá? Imagina que você está viciado numa droga e você fez sei lá, você escreveu uma coisa, um testamento que você fala, olha, se você usar a droga vai acontecer isso, isso, isso e aquilo. Você vai pensar 2 vezes antes de ir, tá? Eu já vi casos de que a mulher me descreveu mais ou menos isso, ela falou assim, é como se fosse uma droga, tá? É como se fosse uma droga. Toda vez que ele me liga, eu não consigo dizer não. Eu não consigo dizer não, mano, eu tenho que ir. Aí eu falei, então trate esse homem como se ele fosse uma droga, tá? Você não vê, não tem contato, não faz nada, já que você não consegue se segurar, tá? Ah, tá, mas é porque você já tem... Ah, tá, não tô... Então, já tem mais de anos chorando e sofrendo, então tá explicado por que você tá agora. Não é tão 3 meses, tá? Talvez é porque o fim desse relacionamento já estava acontecendo já há muito e muito tempo, tá? Não foi aquela coisa, pá, repentina. Porque às vezes o que acontece é que o casal, ele vive um inferno, mas eles não têm essa ideia de término. Então, quando o término acontece, ou quando o homem termina com a mulher de uma forma muito abrupta, ela não imaginava aquela situação, ela não imaginava. Ela sabia que eles tinham um problema, mas ela não esperava que ia acontecer assim, sabe? Mas o seu, Jamila, talvez você... Jamila, acho que é o seu nome. Mas talvez você foi essa mulher que, como eu falei de uma das situações, é a mulher que está no relacionamento horrível e ela está pensando, matutando, calculando a ideia de que ela talvez queira o fim desse relacionamento. E ela vai meio que se preparando emocionalmente pra isso, tá? Eu tentei fazer isso, eu falei pra você, eu tentei fazer isso, eu tentava calcular, imaginar, mas aí depois de um tempo eu senti saudade dele, eu não sabia o que eu queria, eu vivia só lembrando das memórias boas, tá? Depois de muito tempo, como eu falei pra você, eu já tava até com outra pessoa na minha vida e veio esse sentimento do nada. E aí foi quando, gente, eu tô suando, e aí foi quando eu fui entender a importância de se viver o luto, tá? Então só presta atenção, Jamila, só presta atenção porque eu tô te falando. Eu estava igualzinha a você, não sinto nada, estou bem, estou ótimo com o novo homem. E do nada veio a tristeza, veio as lembranças, veio tudo, tá bom? Só pra você ter consciência disso. Então vamos lá, meninas. O segundo passo é a deadline. Deadline em inglês é como se fosse um vencimento, a data final. Então, se você tá sofrendo por esse homem, por o fim desse relacionamento, você tem que colocar um ponto final, sabe assim? Daqui 1 mês, 2 meses, no dia tal... Sim, é justamente isso, viu? São muitas situações diferentes. Mas aí você pega assim, uma data final, uma deadline. Você tá sofrendo, você sabe que você tem que viver a merda desse luto, que vai doer mesmo, que parece que tá arrancando teu coração, despedaçando, colocando uma faca assim. É uma sensação assim, que estão pegando teu coração e fazendo assim, ó, tá. Eu sei que eu já vivi isso várias vezes, tá? Mas aí você vai colocar... E eu vou ficar assim até o dia tal, porque eu sei que eu tenho que viver essa dor, então assim, 3 meses é o tempo que eu vou me dar pra sofrer, chorar e sofrer, tá? Mas quando chegar aquele dia final, a senhorita tem que parar de sofrer, tá? É a deadline, é o fim, chega, já não tem mais tempo pra vitimização, já não tem mais tempo pra choro, porque imagina, eu falo que esse tempo tem que ser assim...
de 6 meses, no máximo 6 meses, tá? Não espere ficar um ano sofrendo por homem, um ano de vitimização, um ano que você não superou esse término. Você vive o seu luto, mas o seu luto pode ir de 6 meses, não mais que isso, tá? Um ano é como se fosse um ano da sua vida que você não viveu, tá? Que você já deu, o homem já te roubou algum tempo, te roubou alguns anos da sua vida, e você vai dar mais ainda. Agora que você tem o controle da situação, você vai dar mais tempo da sua vida pra ele, tá? Então pense isso. Deadline, um tempo final que chega, vou dar um chega nisso. E aí, quando chegar o dia da deadline, eu quero que você faça uma cerimônia, tá? É muito importante ter cerimônias na nossa vida. Isso também é algo que eu não fazia e que eu aprendi a ter. Cerimônia no sentido que você vai fazer, que vai realmente celebrar que é o fim, é o fim, é o fim. E eu lembro que eu não sabia que eu fazia cerimônia nos fins dos meus relacionamentos, mas aí depois estudando eu falei, eu sabia, eu fazia. Eu só não sabia o que era, tá? Era mais ou menos assim, eu queimava as blusas. Eu tinha namorado que às vezes, teve um namorado que ele me traiu também. A maioria dos homens me traiu, mas esse cara, ele me traiu. E ele nunca falou que era porque ele morava em outra cidade, mas eu sabia que ele me traiu. Que depois, em seguida, a mulher apareceu grávida dele e eles casaram, então ele me traiu. Aí eu lembro que eu peguei as roupas dele, porque como era namoro à distância, então eu tinha mania de... Era uma jovem, né? Tinha mania de me dar a roupa dele com perfume, não sei o quê. Aí eu peguei a roupa dele, eu lembro que ele era PRF. Coloquei, taquei fogo em tudo, eu falei, chega, não sofro mais por esse homem, chega, vida nova, chega, tá? Então vai ser exatamente isso, jogar as fotos dele fora, rasga as fotos, toca fogo nas roupas dele, faça alguma coisa que você olhe e diga, é o fim, eu não quero mais saber disso, tá? E às vezes a gente fica muito apegado a essas coisas de roupa, de fotos, de memórias, tá? Então coloca a deadline, coloque o ponto final e faça a sua cerimônia, tá? Sua cerimônia de chega, colocar um fim. Eu também lembro que eu fiz, mas não cai na bobagem de enviar para o homem, tá? Escreva uma carta para ele, uma carta de despedida, uma carta de fim. A última carta que eu fiz pro meu ex deu 15 páginas. 15 páginas. Eu não enviei, tá? Mas eu fiz essa cerimônia no sentido de rasgar, de tocar fogo, tá bom? Então, façam o mesmo. É muito bom escrever carta, você falar o que você não quer pra pessoa que você quer, mas aí você não envia, tá? Não envia. Porque o teu cérebro, ele não tem essa noção de que você enviou ou não enviou, ele só quer colocar pra fora. Só isso. As nossas emoções, elas só querem ir pra fora, então você coloca escrevendo, tá? Mas não precisa enviar, porque aí não vai mais fazer mais papel de bobo. É o fim, você não quer nem contato mais com ele. Nem contato, é só mesmo pra celebrar essa cerimônia pro fim, tá? Deixa eu ver aqui se eu não esqueci nada. Ah, tá. E eu quero falar uma coisa pra vocês que se passou de um ano e você ainda está sofrendo pelo fim desse relacionamento, se você ainda está sofrendo com esse homem, esse sofrimento não vai te levar a lugar nenhum, só vai mais ainda cavar o seu poço, como eu falei pra você. Quando ele me traiu e ele realmente era um cara que eu amava muito, eu me vi no fundo do poço. Só que mais lágrimas vai ser assim, imagina o poço, você já tá aqui. Quanto mais você chora, mais drama pra sua vida, você vai morrer afogada, tá? Porque você não consegue mais nem escalar tanta água, você vai morrer afogada. Então, se chegar um limite pra você no sentido de que chega de sofrimento, chega de pensar as coisas que aconteceu, chega de imaginar que ele vai terminar com ela, que se ele traiu você com outra, chega, tá bom? Chega. E aqui também, imagine que, eu não tenho religião, mas é o que as pessoas falam das frases, é que às vezes Deus fecha uma porta e abre outra, tá? Só que se Deus fecha eu acredito, Deus, o universo, o que você acreditar, se ele fechou uma porta e abriu outra, se você ainda estiver chorando aqui, porque você fechou essa porta, você não consegue nem enxergar a porta que ele te abriu, tá? Então é muito importante que vocês tenham consciência disso, muita consciência, porque às vezes vocês ficam tão apegados e tão naquele sofrimento e vocês não conseguem enxergar as oportunidades que a vida está dando pra vocês naquele momento, tá? E sempre dá, sempre dá. Nas maiores dificuldades é tão incrível que eu não sei o que acontece, mas sempre vem uma oportunidade ou outra que se você tiver o cuidado, você vai saber identificar e agarrar aquela oportunidade, tá? Então, se Deus fechou uma porta, não fique chorando na porta fechada. Vai direto lá pra porta que se abriu. Corre, tá? Pega o metrô apertado com sofrimento, mas vai, pra chegar mais rápido, tá bom? Deixa eu ver aqui. É isso, gente, pra não esquecer. Ah, tá, eu falei da cerimônia, né? Então, é esse foda-se o ex, tá? Vocês vão fazer com essa cerimônia qualquer coisa que deixe vocês relaxadas, que vocês consigam, assim, dizer que foi o fim, tá?
foi o fim, chega. No meu último relacionamento, o que eu fiz? Eu deletei todas as fotos, apaguei tudo, eu não tinha roupa dele, não tinha, e bloqueei de tudo. Quando eu bloqueei, porque eu não conseguia bloquear ele, porque como foi eu que terminei, ele era muito, muito legal, muito educado, não conseguia ter essa ideia de bloquear ele de tudo. Mas no dia que eu bloqueei ele, pra mim foi a cerimônia de chega, não mais contato, não mais pensar, chega, foi o fim, tá bom? E aqui o que eu falei é que a cerimônia, elas sempre marcam o início ou o fim de qualquer ciclo da sua vida, tá? Qualquer ciclo. Se você termina uma faculdade, você tem uma formatura, você tem a festa de formatura, que é a celebração que eu também vou falar pra vocês. Se você termina qualquer coisa, um curso de inglês, você tem um certificado, que é uma cerimônia. Se você casa, tem uma cerimônia do divórcio. Você não sabe, tem, é horrível que eles colocam você e seu parceiro um na frente do outro. E eles ficam lendo lá como que eu quero o contrato do casamento, e quando o dia que vocês casarem, é horrível, mas é uma cerimônia, tá? Então, tudo tem uma cerimônia na vida e vocês têm que aprender a ter consciência nisso. E aí depois eu vou falar um pouco da celebração, que é muito importante que vocês celebrem quando vocês já estiverem, sabe, de boa. Como ela falou que já tá de boa com o ex, eu quero saber se ela já abriu um champanhe, já saiu pra se divertir, já ficou feliz, porque vocês têm que celebrar esse momento, tá? Quando você chegar nesse momento da sua vida que você não sofre mais por esse homem, você tem que abrir um champanhe, festejar, fazer alguma coisa que te deixe relaxada. Essa é a celebração, não é a cerimônia. A cerimônia é mais pra selar o fim da deadline. A deadline chegou, não mais sofrimento, tá? Deixa eu ver aqui, pra eu falar. Gente, eu falo demais, tá? Vocês querem fazer alguma pergunta? Eu preciso dar tempo. O quarto passo, são 5 passos, tá? É ter essa perspectiva positiva, tá? Eu sei que você tá sofrendo, eu sei que o seu coraçãozinho tá todo machucadinho, assim como se alguém colocasse uma faca. Mas imagine que o que o futuro pode te trazer de melhor. Eu sei que às vezes parece impossível, dependendo da situação, que você tá sem emprego e que você tá com criança, que você não sabe. Imagine a perspectiva de bom, o que isso pode te trazer. Às vezes um divórcio, eu fiquei pouco tempo separada, mas te dá a sensação de liberdade, sabe? Imagine que o relacionamento você não podia fazer uma coisa que você tanto queria. E às vezes as mulheres falam isso, gente, mas é realidade, tá? Quando você escolhe se casar com outro ou viver um relacionamento com outro, seja um namoro, seja o que for, tá? Sempre existem coisas nas nossas vidas, sonhos que a gente deixa que não vai fazer, porque naquele relacionamento o outro não quer, o outro não é compatível. E está tudo bem, tá? Só que só tem que ter o cuidado para também não bloquear tudo, um sonho que você quer de abrir um negócio, um sonho de realizar uma coisa que é missão de vida. Aí se você fizer, vai ser cagada, tá? Mas uma coisa ou outra que você queria fazer muito, eu lembro que eu queria muito viajar. E o relacionamento me prendia, porque ele não era muito disso de viajar, tá? De ganhar o mundo, de conhecer, ele não era assim. Então, quando eu terminei, eu tinha essa ideia de querer viajar, de conhecer gente, de estar livre. Então, tem essa perspectiva positiva, que esse divórcio agora, você pode andar pelada em casa, desconfortável, precisa de maquiagem, precisa de lingerie. Sábado, pode ter um dia que você tá tranquila, não precisa, sabe? Tente olhar a coisa boa que esse divórcio, que esse fim desses relacionamentos está trazendo pra você. Tem sempre alguma coisa de bom, tem sempre, tá? Então, procure tentar focar nessas coisas boas. E aqui também é mais um recadinho para a vida de vocês. A vida de todo mundo tem desafios, tem problemas. É como se fosse um videogame, sabe? Você sai de uma fase, vem outra fase mais difícil, vem uma fase mais tranquila, mas a todo momento a gente está sendo testado. É a vida de todo mundo, tá? Apesar que as pessoas não mostram isso nas redes sociais, mas é a vida. Mas você tem que aprender a olhar a perspectiva positiva daquela situação. Eu, por exemplo, eu tô com um problema sério com o meu cachorro agora, tá? E ele vai precisar fazer cirurgia nos 2 joelhos, vai ser um momento estressante na minha vida, na minha casa, porque tem que ficar 24 horas olhando ele, cuidando dele, que ele não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas naquele momento que eu me vi triste, angustiada e reclamando, eu falei, por que isso aconteceu comigo, sabe? Aí eu falei, que bom que eu tenho dinheiro pra oferecer isso pro meu cachorro, que bom que o meu cachorro tá no meu lar. E assim eu sou em tudo na vida que me acontece de ruim, em tudo, tudo, tá? Tudo que acontece. Se eu fiz alguma coisa e não deu certo, eu falei, que bom que não foi algo pior, foi desse tamanhozinho o problema, tá? Então a mesma coisa sua com o divórcio, com a sua história de vida, com a sua situação, você vai começar a olhar as coisas boas que te aconteceram, né? E coisas ruins piores que não aconteceram, tá? Às vezes se o homem deixou você, né, ficou com outra mulher e isso, aquilo, mas de repente ele foi um homem bom.
ele decidiu separar as coisas, te entregar metade das coisas, tá tranquilo. Outros homens nem fazem isso, meninas. Outros homens querem ferrar a mulher, tá? Ou se ele ferrou você, que bom que ele não, né, que ele não matou você. Tem homens, meninas, que eles matam as mulheres pra ficar com dinheiro, tá? Então, é isso, é você sempre pensar nas coisas boas que aquilo te trouxe, que poderia ser muito pior, tá? Isso significa ter uma perspectiva positiva da vida. E quando você treina o seu cérebro, quando você se treina pra ser isso, as coisas ficam menos difíceis, sabe? Os desafios da vida ficam menos difíceis, porque você tá sempre procurando o colorido de tudo e não o escuro, perfeito? Agora nós vamos para a parte final, que é o quinto passo. Então, o primeiro passo que eu falei para vocês do processo da separação é viver o luto. O segundo passo é a deadline, é vocês colocaram uma data final para esse sofrimento, por esse macho. Aí vem a cerimônia, que é a cerimônia da deadline, que você vai fazer para selar de vez que acabou, você não vai mais pensar nesse macho, tá? E aí vem a quarta, que é essa perspectiva positiva de que você, a partir de agora que você fez a sua cerimônia, você vai começar a olhar as coisas boas que te aconteceram com aquela situação, tá? E pensar no seu futuro, o que de bom pode vir. E aí eu venho com o quinto passo, que é a celebração. Quando você celebrar, quando você estiver bem, sabe? Às vezes a gente sai de problemas ruins e vence aquele obstáculo e a gente não celebra. Eu era assim. Até mesmo objetivos de vida. Às vezes você quer alguma coisa, você alcança, eu não celebrava. E aí o que aconteceu é que eu tinha objetivos, realizava e eu não aproveitava, eu não celebrava. Eu estava nessa constante procura de realizar coisas. Então vocês têm que aprender a celebrar, tá? Eu lembro, gente, na minha formatura, olha, 5 anos na faculdade, 5 anos ralados, eu não fiz nada, eu só fui pra formatura, que é como a formatura no dia lá que te entrega o diploma, é como se fosse a cerimônia, tá? A cerimônia de entrega do seu diploma, formou, acabou o inferno. Aí depois vem a festa de formatura, que é o que eu falo pra vocês, que é a celebração. É você beber com seus amigos, se divertir. Eu não fiz nada disso. Eu peguei minha mãe e falei, mãe, vamos pra casa. Não quero saber disso não. Não quero saber, mãe, não quero saber nada. Hoje em dia eu me arrependo de por que eu não celebrei minha formatura. Foram 5 anos que eu tava com aquelas pessoas, devia ter ido pra festa, dançado, bebido, feito tudo, tá? Mas é porque eu vivia nesse ciclo de não celebrar as coisas. E aqui o que eu falo pra vocês, divórcio saiu, você se livrou do cara, você já superou como ela, que já superou o cara, celebre, tá? E celebre do quê? Saia com as suas amigas, saia com o cara que você desejava, com, sabe, eu vou falar do upgrade aqui, alguém que você queria muito, ou se você se divorciou mesmo e houve um dinheiro dessa separação, pega o dinheiro, invista no negócio que você queria, faça uma viagem. Se foi da aliança, tá? Eu só devolveria a aliança se o cara foi bonzinho. Se o cara foi bonzinho, que como foi no meu outro relacionamento anterior, eu não fiquei com a aliança, não, do casamento. Eu devolvi pra ele, ele pagou. Mas agora, se o cara tivesse me traído, eu pegaria a aliança do casamento, eu ia viajar, tá? Eu ia viajar, me divertir. Aí, com essa celebração, você corta, né? Se tiver vontade, corta o cabelo, faz alguma coisa de diferente, alguma coisa que você vai celebrar, que você vai voltar a ter essa vontade de viver, de apreciar a vida, tá? E aqui eu escrevi uma lista de coisas que vocês possam fazer. Compre um carro com dinheiro do divórcio, tá? Comece um novo empreendimento, corte o seu cabelo. Às vezes o homem gostava de um jeito e você sempre desejou ter um cabelo de um jeito, mas ele gostava e você foi lá e fez a vontade dele. Agora você tá livre, faça o que você tem vontade de fazer, tá bom? Adote um animal, não, inicie um outro relacionamento, não vou falar isso pra vocês não. Ou até mesmo um novo curso, tá? Às vezes aqui, com aquele relacionamento pelo horário, a rotina de vocês, você não conseguir iniciar um novo curso, inicie. Faça o que você tem vontade de fazer, celebre, tá? Coloque algo novo na sua vida, algo que lembre a você que você agora é uma nova versão, é uma nova oportunidade. Imagine que a vida da gente é como se fosse, assim, seriados, sabe? E aí você é a atriz principal daquele seriado. Então imagine que o seriado com aquele homem acabou. Vai começar uma nova temporada com novos atores, com novas emoções, com novos acontecimentos. Então imagine isso, tá? Então você tem que criar essa situação para sua vida. E aqui não cabe mais sofrimento por macho, não cabe mais. O macho já reconstruiu a vida dele, ótimo. Você também vai reconstruir a sua, tá bom? E aí eu quero só que fique bem claro que a celebração, ela deve acontecer no mesmo dia do dia final, tá? Da deadline. A celebração é como se fosse uma cerimônia que chega o sofrimento. Gente, desculpa, eu confundi. A cerimônia é o dia da deadline, é o dia final, tá? É que você vai jogar as roupas dele fora, cortar as fotos de vocês, fazer a carta e não enviar pra ele. A celebração é como se fosse a festa de formatura. Você vai sair, você vai se divertir, você vai fazer exatamente aquilo que você tem vontade de fazer, que te deixa feliz, que te deixa com alto astral, tá bom?
Agora, você pode me falar assim, Mona, não dá. Tentei fazer tudo isso que você me falou, esses 5 passos e não deu. Continuo na merda. Continuo na merda, Mona. Continuo depressiva, continuo triste, continuo não superando ele. Aqui eu vou te indicar um livro que eu sempre leio, tá? Não sei se eu já indiquei esse livro aqui. Esse livro me tocou profundamente, então toda vez que eu me sinto triste ou ingrata por alguma coisa, eu tenho esse livro, eu vou lá e leio só alguns capítulos dele, tá? Esse livro é Search for Meaning, mas ele tem a tradução em português, é O Homem em Busca de um Sentido, tá? O autor dele é o Viktor Frankl. Leiam esse livro, se você tá com problema de depressão, tristeza, desânimo, o que for, leia esse livro, tá? Esse foi um cara que ele sobreviveu aos campos de Auschwitz, tá? Segunda Guerra Mundial, nazismo, tudo isso, ele era um judeu, ele sobreviveu. Então, basicamente, o livro, ele fala o porquê que ele sobreviveu, porque ele a todo momento estava tentando ter essa perspectiva. Gente, o livro é muito forte, tá? Muito forte. Meu marido tá lendo agora e ele fala, cara, é muito forte. Porque ele fala com detalhes, sabe? Com detalhes as coisas que aconteciam com ele e que ele sempre estava tentando procurar as coisas boas que tinha ao redor. E que às vezes parecia que não tinha. Quando você escuta ele falando, você fala, cara, isso é maluco? Não, mas ele conseguiu sobreviver. E basicamente foi o que ele falou, que ele só conseguiu sobreviver porque ele estava sempre em busca disso, de algo, de uma luz, de uma coisa melhor que aconteceu naquele dia. E que muitas pessoas que ele conheceu, que morreram nos campos de Auschwitz, foi porque as pessoas perderam o sentido de vida, tá? E ele já havia perdido a esposa, já havia perdido os filhos, né? Todo mundo já morto. E mesmo assim ele não deixou de ter essa vontade de viver, tá? E foi o que salvou ele. Gente, esse livro é maravilhoso, olha. É o melhor livro que eu posso indicar pra vocês que estão com problema de... E se você conhece alguém que tá com depressão, tristeza, dê esse livro de presente pra pessoa, tá? Dê esse livro. Esse livro é muito, muito profundo. O primeiro capítulo dele é chato, mas aí vai direto pro segundo. Eu falei pro meu marido, nem fica no primeiro capítulo não, que ele fica explicando as coisas de psicologia, vai pro segundo, que é onde ele conta a história dele, tá? Então, se você é incapaz de sair desse processo de luto, se você é incapaz de sair desse inconformismo com esse homem, você tem que... A realidade é que existem pessoas que estão numa situação pior do que você, tá? Eu sempre faço isso, meninas. São técnicas de vida, são técnicas pra você viver melhor. Seu coraçãozinho tá doendo, eu sei, eu já passei por isso, é faca assim, uma dor na alma, sabe? Mas imagine que tem uma pessoa que tá em situação pior do que a sua nesse momento. Pior do que uma traição, pior do que a vergonha que você tá passando, pior do que ter que dividir a sua vida, se desfazer da sua casa, ter que reconstruir com seus filhos. Tem uma pessoa que agora está no hospital lutando com a vida. Ou tem uma pessoa que não tem nenhuma casa. Ou tem uma pessoa que perdeu um braço. Gente, tem sempre algo pior. Aí você fala assim, mas amor, isso é horrível ficar pensando na perspectiva da vida. Não, isso funciona, tá? Isso funciona. Toda vez que se você encontrar numa dor profunda e se você olhar para outra pessoa que tem uma dor pior do que a sua, você fala, eu estou bem. Eu preciso ser grato que pelo menos a minha dor é menor do que a dor dele, tá? Isso é uma técnicazinha que eu também uso muito. E o livro do Viktor Frankl também vai ajudar muito vocês. Muito, meninas, tá? Aí, observações finais, que ainda eu tenho uma resposta pra fazer no final da live. Upgrade de macho, tá? Toda vez que você terminar com macho e você decidir reiniciar a sua vida, você já esqueceu o seu ex, você tem que fazer um upgrade. O que acontece é que eu não quero que você termine com o macho e arranje outro do mesmo jeito que ele, sabe? Sabe as mulheres que falam, não tenho sorte com o homem, mas também ela termina com lixo, inicia com outro lixo, começa um lixo, outro lixo, ela não dá um upgrade de macho. Ou seja, você vai olhar pro seu ex e você só vai se relacionar com um homem que seja melhor, emocionalmente e financeiramente melhor do que ele, tá? E sempre. E se terminar com aquele, você sempre vai dar o upgrade melhor, tá? Você nunca vai ficar com o pior ou igual a ele, tá? Se vai uma dica de vida pra vocês, essa é a vida. Se terminar um relacionamento com um macho, sempre upgrade, porque aí você não vai viver naquele ciclo vicioso, sabe? De um macho ruim, outro macho ruim, não, você tá sempre, ó, melhorando. Ah, o macho é melhor dinheiro, tem mais dinheiro do que ele, é mais emocionalmente, né? Eu não vou falar com vocês de mais bonito, tá? Mais bonito é muito fútil, eu quero que ele seja um macho que tenha mais, ó, mais emocional, sabe? O macho que não ligava muito pra te levar pra jantar, então você vai se relacionar agora com o macho que ligue pra te levar pra jantar no final de semana. Se ele é um macho que não ligava pro dia dos namorados, não sei o que, você vai procurar um macho que ligue pra essas datas, tá? Ah, ele era um macho que ganhava esse salário, não dava nem pra gente fazer uma viagenzinha no final de semana. Você vai procurar um macho que vai conseguir te dar uma viagenzinha no final de semana pra sua cidade próxima ali, entendeu? Então você vai sempre... E, gente, isso, eu vou falar uma coisa pra vocês, isso dá uma levantada de autoestima. Principalmente se você... Eu lembro que o meu ex lá que me traiu, eu dei um upgrade, big mega upgrade
depois dele, tá? Enorme. E teve uma vez que ele me ligou, tá? Ele me ligou, queria me reencontrar, olha isso. Aí eu já tava com mega upgrade. Aí eu falei pro upgrade falar com ele. Ele falou, olha, esse meu ex aqui tá querendo falar comigo? Fala com ele, né? Ele tá enchendo o saco. Aí o upgrade foi e falou pra ele, olha, para de encher o saco dela, que agora ela tá comigo, entendeu? E, gente, aquela sensação foi maravilhosa, tá? Então toda mulher precisa sentir isso. Sempre que sair de um homem lixo, sempre pensar no melhor que ele. E isso também vai te ajudar a escolher melhor das opções que você tem, tá? E aí também, meninas, escolham um macho que é o oposto do seu ex. Como eu falei, a gente tem a tendência a sempre procurar as coisas que é muito parecida com aquilo que a gente tá? Com aquilo que a gente já está acostumado, é conveniente. Mas não, a senhorita já sabe que o ex foi lixo, ele tem que ser o oposto dele. Eu lembro que teve no meu relacionamento anterior uma coisa que eu não gostava dele, que todo final de semana tinha essa história de beber. Beber, tomar vinho, 2, 3 garrafas de vinho, eu não gostava. Eu bebo muito pouco. Aí eu nem bebo, agora eu já tô quase 2 meses sem beber nada. Aí eu falei, o próximo macho que eu vou conhecer, eu não quero álcool, não quero problema, não quero muita bebida no final de semana. Meu marido quase não bebe, gente, quase não bebe, é igualzinho a mim, entendeu? Então assim, eu sempre tava procurando o oposto daquilo que me incomodava. Se ele era muito mulherengo, muito amigo, você vai procurar um homem mais tímido. Porque agora você sabe que um homem que seja, né, muito amigo com todo mundo, muita galera, você prefere os mais tímidos, tá? Se ele era um homem que já era muito reservado, você gosta de pessoas mais vividas, pessoas que, né, que têm mais energia, então você vai procurar um homem que é o oposto dele, tá? Sempre aquilo que você já viu que não é a sua praia, perfeito? Deixa eu ver. E uma mensagem final, meninos. Entenda que o divórcio, uma separação, o fim de um relacionamento é o fim de um ciclo e que se inicia outro, a reconstrução, tá? Então toda vez que vocês, meu marido com Patton, se vocês tiverem essa ideia que o fim, que essa dor é o início de um novo ciclo, é o início de uma nova oportunidade, é o início de eu reconstruir a minha vida, de eu me tornar uma nova mulher, de eu me dar um upgrade de macho, de eu achar um macho melhor que ele, de eu reconstruir, de eu achar outro emprego, sempre ter essa perspectiva que é o início, tá? E isso vai melhorar vocês, vai conseguir reerguer vocês dessa dor que vocês estão sentindo, tá? Não fuja da dor, não fuja, viva ela, dê-se um tempo, coloca a sua deadline, quanto que você acha que pra sua história é o suficiente, tá? E aí vai pra cada tempo de relacionamento. Tem mulheres que ficaram 5, 10 anos com um homem e você não vai curar essa dor em um mês, tá? Em 4 semanas, você não dá uns 2, 3 meses, 6 meses. E aí cada mulher vai respeitar a sua história, tá? Só que não ultrapassa o período de um ano, tá? As estações do ano é o limite para vocês se curarem dessa dor, tá bom? E aí eu vou responder só rapidinho, depois se vocês que estão aqui, vocês podem me fazer perguntas, tá? Enquanto a live durar, eu estou aqui para responder. Mas teve uma pessoa que escreveu uma pergunta, deixa eu pegar aqui a pergunta dela, e eu dou prioridade para responder. Vamos lá. E aí, na próxima live, meninas, se vocês quiserem fazer perguntas, eu sempre abro a caixa de perguntas antes das lives, tá? Um dia antes, 24 horas antes. Por quê? Eu não gosto de responder nas caixinhas, sabe? Assim, escrevendo. Porque eu acho que eu não consigo dar uma resposta mais clara pra pessoa. Eu dou uma resposta de 4 linhas e fica mais confuso do que claro. Então, eu prefiro só abrir a caixa pra responder na live. Porque eu consigo explicar com mais calma pra pessoa, tá? Então, vamos lá. Só teve uma pergunta e eu vou respondê-la. Boy veio dos Estados Unidos. Tivemos um fim de semana muito bom. Voltou pra lá, provavelmente voltou, né, pra cá pros Estados Unidos. O que eu faço? Mudo a estratégia? Preciso ser mais fria? Eu acho que ela foi alguém que tava me seguindo, ela conheceu um gringo, tá? Foi isso que eu entendi. E aí o gringo viajou pra conhecê-la. E eu fiquei muito feliz que foi o que eu falei, que eu sempre falo. Se o macho quiser te conhecer, ele vai passar um final de semana do seu lado, mas ele vai, tá? Ele vai. Vai ficar 2 dias, vai viajar 12 horas na classe econômica, mas ele vai, tá? E o que eu falo pra você respondendo? Se ele foi apenas pra te conhecer, foi maravilhoso o final de semana, agora você já deu, né? Você já deu a sua companhia, ele já provou do doce, ele já viu que você era tudo aquilo que vocês falavam, agora você vai ficar um pouco mais fria, tá? Você vai fazer, uma estratégia mesmo, tá? É um jogo mesmo, que você vai entrar naquele emocional daquele macho, principalmente se você gostou desse homem. Se você achou que ele é um machão, um macho alfa, que você acha que ele tem um futuro, que você quer alguma coisa com ele,
você vai fazer o seguinte, tem dias que você vai estar muito afim, e tem dias que você não tá nem aí, você tá muito ocupada, você não é rude com ele, tá? Eu não quero que você seja rude, você só disse que tá muito ocupada, que hoje em dia teve um dia corrido, chega um final de semana, um sábado à noite, você fala que vai sair com umas amigas, ou vai sair pra comer uma pizza, aí você só manda foto de um drinkzinho, sabe? Mas não mostra as pessoas, não mostra você é sempre misteriosa. E aí, os momentos que você estiver falando de você, eu quero que você fantasie. Menina, vai a dica pra vocês que estão aqui também, tá? Eu quero que você fale pra ele uma vida que você fantasie que se ele estivesse ao seu lado. Ou uma vida de vocês juntos, tá? O que eu fazia com meu marido é que ele sempre, na época, ele trabalhava viajando. Ele ficava viajando e só vinha pra casa no final de semana. Ele falava, nossa, eu queria que se você um dia fosse meu marido, eu ia fazer massagem em você. Eu falava essas coisas. Eu ia fazer uma massagem em você, eu ia te receber bem, eu ia gostar de te ver voltando de viagem. É até bom eu falar essas coisas, gente, que eu tô lembrando que eu falava isso e que agora eu não faço muito bem isso, tá? E que eu tenho que voltar a fazer, que foi o que eu prometi. Mas é isso, você vai tentar fantasiar uma vida na cabeça dele. Aí no outro dia você tá ocupada, olha isso. Ela falou que talvez ela imaginava uma vida comigo e no outro dia ela tá tão ocupada e não me dá atenção. Isso vai dar um nó na cabeça dele, tão grande que ele vai querer pegar o avião no próximo mês, tá? O meu marido, ele foi assim, ele foi pro Brasil uma vez, me conheceu, e depois no outro mês ele foi, depois mais 2 meses ele foi de novo, e assim, porque eu dava todo momento, eu jogava nessa com ele, de que eu tava muito afim, eu dava, né, o céu, foi maravilhoso, e esse jogo que eu fazia do estique e puxa, do gato, que é o gato, é uma coisa assim, gato, rato, uma coisa assim. E dava a ideia de que estar ao meu lado ou me ter ao lado dele era paz de espírito. Ele tava bem, ele não lidava com essa ansiedade de não saber o que eu tava fazendo, de não saber o que tava acontecendo, tá? Eu era assim, gente, chegar o final de semana, vou falar pra você que tá com esse gringo, e aí depois, meninas, vocês podem fazer perguntas, tá? Que eu respondo. Chegava o final de semana, eu tava estudando pra OAB. Aí o que eu fazia? Me desculpa, esse final de semana, esse sábado à noite, eu quero ficar focado estudando pra OAB. Aí eu desligava o celular pra não falar com ele, tá? E realmente eu ficava estudando. E aí eu desligava o celular pra não cair na tentação de responder uma mensagem, ou de ele ver que eu visualizei a mensagem, alguma coisa nesse sentido. E aí, algumas mulheres podem perguntar, mas mano, você se confiava nesse sentido de desligar o celular? Eu falava, olha, ele confiava em mim, tá? E isso eu colocava limites nele. Se um macho fala uma coisa, se eu falo pro meu marido, olha, eu vou fazer isso agora, eu preciso ficar ausente, e ele ficar com caraminholas, imaginando que eu tô fazendo isso ou aquilo, ele não me respeita, ele não confia na minha palavra, tá? Então ele sempre foi treinadinho a falar que se eu falo uma coisa, eu estou fazendo aquilo, e ele tem que respeitar, tá bom? Então eu acho que eu respondi a sua palavra. Eu fico muito feliz por você, eu espero que você tenha gostado desse gringo. Sem expectativas, vá fazendo o seu jogo, vá continuando a sua vida, e que se ele realmente estiver muito afim, ele vai seguir esse processo de vir mais vezes te conhecer, depois você vir para os Estados Unidos, e aí o relacionamento vai sendo construído, tá? Tranquilidade, paz, quanto mais você estiver tranquila, mais você consegue ser serena nesse jogo de seduzir esse homem no sentido de que fazer ele cair na sua rede, tá bom? Porque provavelmente, menina, se um homem já viajou 12 horas num avião para conhecer uma mulher e ficar 2 dias, o cara já tá meio que apaixonado, tá? Conhecê-la foi uma celebração, foi uma cerimônia de ele reafirmar que aquilo realmente existe, tá? Vocês querem fazer alguma pergunta? O Instagram ainda deixou aqui a live. Desejam? Eu até escrevi umas coisas motivacionais. Ninguém quer fazer pergunta? Reassistam essa live sempre que vocês estiverem tristes por causa da separação ou por causa do fim do divórcio, tá? Reassista quantas vezes for preciso. Leia o livro que eu falei pra vocês, do Search for Meaning. Leiam esse livro maravilhoso. E o macho não pode ter o poder de parar a vida de vocês. Gente, o macho não pode ter poder, meninas. Obrigada. Mesmo que vocês, depois que vocês estejam no relacionamento, tem que estar na cabeça de vocês. O macho não tem que ter poder sobre você, tá? Eu tenho poder sobre a minha vida, eu amo meu marido, mas às vezes tem momentos que ele quer fazer uma coisa, eu quero fazer outra. Mas se eu fizer o que ele quer, vai me prejudicar. Eu não faço, ele não tem poder sobre mim, tá? E eu vivo num relacionamento bem feliz, tranquilo, belezinha, tá? Mas jamais eu vou deixar que ele tenha o poder sobre mim, principalmente se é algo que vai me prejudicar, tá bom? E assim seja pra vocês, não dê esse poder de vida pro homem, porque se um dia... Os relacionamentos são assim, tá? As pessoas te oferecem o amor, mas se um dia elas pegarem esse amor e decidirem partir, você não vai ficar mal, tá? Você vai sobreviver, tá bom? Muito obrigada, meninas. Uma excelente noite. Já é 9 horas aí no Brasil. E muito obrigada pela presença de vocês. Espero que tenham gostado. E na próxima, mais lives vão vir por aí na quarta-feira e na sexta-feira também, tá bom? Não perguntas? Acho que não. Agora já deu um minuto pra desligar. Muito obrigada, gente. Boa noite.
Vou fechar.